Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 49ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Obra essa que estuda espiritismo, misturado, envolvido com ciência, pois essa obra é notadamente a obra de maior caráter científico de toda a codificação. Não esqueça de deixar seu like se você gostou, ou seu não gostei, né? Se você não gostou, use a aba de comentário, como eu sempre peço, para que vocês teçam os comentários, retirem dúvidas, elogiem, critiquem, enfim, fiquem à vontade. Esse canal ele é voltado para vocês. Façam a inscrição mesmo, né, no canal. Isso é muito importante para a relevância do mesmo. Então estejam todas e todos convidados e convidadas a passarmos aqui uma hora, mais ou menos, discutindo temas que são relevantes, interessantes e importantes no mundo espírita e na ciência propriamente dito. E, de certa forma, é, com certeza, essas videoaulas ajudam também na divulgação da ciência e na divulgação da doutrina espírita também. Portanto, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa jornada. Você que está chegando agora, por acaso, eu sou o Marcos Vinícius, que ficam aqui com vocês durante essa hora debatendo esses temas. Bom, não é bem um debate, uma vez que é um vídeo, mas nós discutimos esses detalhes, abordamos, na verdade, esses temas, e vocês podem interagir com a aba de comentários, tá? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, faça a sua inscrição no canal, você que já é mais das antigas, que já nos acompanha aqui há algum tempo, mas não se inscreveu ainda, vai aí, dedão na inscrição, no gostei ou no não gostei, mas deixe aí sua opinião, ela é fundamental, ela é importante demais para o futuro do canal. Bom, como eu costumo sempre pontuar no tempo e no espaço, né? Eu estou gravando essa videoaula, né? A videoaula 49, no final, já quase no final da manhã de quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Panorama mundial, né? A Covid ainda prossegue. Aqui no Brasil, os números de mortes, pelo menos de ontem, estão realmente baixando. Nós tivemos de quarta para, aliás, de terça para quarta-feira, ou durante toda a quarta-feira, melhor dizendo, 938 mortes, se eu não me engano. É um número pequeno, mas ainda é uma situação alarmante. Nós temos ainda, em média, em torno de 1.000 mortes diárias, e isso não é um número insignificante, não. Sem falar que, muito provavelmente, esse número ele é subnotificado. Então, na verdade, a realidade deve ser um pouquinho pior. Portanto, se não precisar, não saia de casa. Se precisar sair de casa, use a máscara, higienize bastante as mãos, evite aglomerar-se. Tome a vacina, é fundamental tomar a vacina. Você que não tomou nenhuma ainda, porque não chegou a sua vez, toma lá a vacina, seja qual for a marca, nada de estar escolhendo marca, porque isso não leva a lugar nenhum. Todas as marcas são boas. Tome a vacina. Você que tomou a primeira dose já, ótimo, tome a segunda dose também, não tenha medo. Eu já tomei as minhas 2 doses e mesmo assim eu estou me precavendo. Não é que você tome as 2 doses e você vira um kryptoniano, não. Então tenha muito cuidado, continuemos ainda com os cuidados higiênicos necessários durante essa pandemia, pois ela ainda não acabou. Estamos vivendo tempos assim de reaberturas, muitas coisas voltando a um aparente normal, como se tudo tivesse normal, perdoem-me o trocadilho, mas essa não é bem
a situação, tá? A pandemia continua, ela não foi embora, não esqueçam disso. Então, façam a parte de vocês, tá legal? A vida agradece. Bom, entrando então no assunto, né? Indo para a nossa 49ª aula, nós estamos no capítulo 11, né? Gênese espiritual, capítulo 11 da obra A Gênese, e vamos agora para o item 29. No item anterior, ou melhor dizendo, na aula anterior, a aula de número 48, nós a terminamos numa discussão do item 28, que deixa bem claro o propósito do espírito, o propósito da criação do espírito no universo, pois no universo nós temos matéria e temos espírito. E aí o que Kardec escreve no item 28, muito interessante, muito lógico, e que deixa muito claro de que a matéria sem o espírito ela seria totalmente inerte e não teria nenhum propósito. Os espíritos do universo, nós, os nossos irmãos em ordem menor, claro, os animais, por que não dizer, de certa forma, até os nossos irmãos vegetais também, e numa ordem mais anterior ainda, mas aí eu já não denominaria espírito, mas de certa forma num princípio inteligente ainda inativo, o reino mineral, ou seja, todos os reinos, eles pululam, digamos assim, de propósito. Eles são encharcados de um propósito que causa a evolução. E o espírito, sobretudo o espírito inteligente, o espírito dotado de consciência, portanto, cônscio e responsável pelos seus próprios atos, estou me referindo agora a espíritos humanos conscientes, nós somos os responsáveis, então, pela manufatura ou pelo progresso e evolução das coisas. É o que fica patente no item 28, tá? Dando início agora ao item 29, Kardec assim escreve no item 29, do capítulo 11 de A Gênese. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos, donde vinham, quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só animais havia. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que, fisiologicamente, tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, sob a influência, perdão, deixa eu repetir aqui, que eu me entrumbiquei aqui agora, falha minha. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação, malgrado, ou seja, apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam,
como debaixo das mesmas vestes grosseiras distinguimos o rústico do homem civilizado. Aqui, com muita lucidez peculiar, né, de Allan Kardec, ele está falando aqui de Gênese, o aparecimento do homem na Terra. Só que aqui, se vocês percebem, de maneira muito sutil, Allan Kardec está tentando, nesse momento, perfazer a gênese humana aqui na Terra. Na verdade, como apareceu o ser humano aqui na Terra. E de maneira muito sutil, ele alude primeiramente ao espírito humano, quando ele fala que, desde o início, já no início do parágrafo, quando ele diz: quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Então, aqui observem que de cara Kardec já faz uma junção entre princípio espiritual e princípio material, ou melhor dizendo, espírito e corpo. Kardec diz textualmente, ou escreve, né, textualmente, quando na Terra as condições climáticas foram necessárias, e aqui é claro que cabe um adendo, né, não só condições climáticas, mas uma série de outras condições, geografia, geologia, né, aspecto da terra, condições alimentares. Então, não é bem só a questão climática, não. É a questão da própria atmosfera, se havia oxigênio, se haviam nutrientes na terra para que o ser animal pudesse nutrir-se, alimentar-se, se na Terra havia todas as condições necessárias para a perpetuação da nova espécie, então instalada, a espécie humana. Lembrando que a espécie humana, né, o Homo sapiens sapiens, que na verdade não começou com o Homo sapiens sapiens, né? Você que já estudou, porventura tem estudado um pouquinho de paleontologia, né? Sabemos que há uma escala evolutiva muito bem definida, passando aí pelos Neandertais, Homo afarenses, Pitecantropos, até chegar no Homo erectus, depois Homo sapiens e, finalmente, na nossa espécie atual, Homo sapiens sapiens. Houve todo um período evolutivo a nível material para que houvesse corpos humanos, corpos de seres humanos, como os nossos corpos, para que eles estivessem adaptados para receber espíritos humanos. Muito interessante que no Kardec, no próprio meados aqui do item 29, Kardec já deixa claro que não vai discutir a origem propriamente dita do espírito humano, porque não há como aferirmos essa origem. Na parte aqui que Kardec descreve que, independentemente, abre aspas, né, independentemente do espírito humano ter sido criado naquele momento, ou seja, no momento em que o planeta Terra já estava preparado para abrigar a vida humana, ou se esses espíritos já são bastante longevos e já vieram de outro orbe, ou vieram de outro lugar. Observem que Kardec não discute esse tema e com muita lucidez ele deixa claro aqui de que não é possível fazer tal descrição por falta de dados, por falta de informações. Claro que na literatura espírita, não a doutrina propriamente dita, mas na literatura espírita temos muitos livros acerca de emigrações, né, de imigrações, né, que chegaram aqui à Terra, como acho que talvez o mais famoso seja a obra Os Exilados de Capela, né, do Argarro, acho que é Arnaud Argarro, uma coisa assim, enfim. Os Exilados de Capela, me perdoem se o nome do autor não foi bem esse que eu falei, mas o título não há dúvida, é o título da obra, né? Os Exilados de Capela, que aborda a teoria, a hipótese
de na Terra terem encarnados no passado os deserdados vindo de uma estrela chamada La Capella. Eu não vou abordar esse tema agora, nem mesmo vou considerá-lo, porque primeiro nós estamos estudando a Gênese, não estamos estudando esse livro. E esse livro do Argarro, ele é muito especulativo e tem ainda muitas lacunas que precisam ser ainda verificadas. Eu não vou comentar sobre ele. Aí Kardec, eu vou usar a mesma prudência de Kardec. Eu prefiro, pelo menos momentaneamente, deixar claro que a origem do espírito humano, a gênese propriamente do espírito humano ainda nos é desconhecida. O que podemos averiguar, sim, é a gênese do corpo humano, o organismo humano, a espécie humana. Essa sim é possível averiguar, é possível testificar e é possível, inclusive, comprovar. E hoje isso é muito patente e vale essa nota, como eu sempre tenho dito aqui em muitas ocasiões, quando cabe essa observação, é que, olha, vamos deixar claro uma coisa. Para entender o aparecimento da espécie humana, a nossa espécie, para entender como ela apareceu na Terra, é preciso fazer uma reconstrução do passado. E só é possível entender, claro, do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, só é possível entender o aparecimento do homem na Terra com a genética, né, através da reconstituição do nosso DNA, reconstituindo o nosso DNA, estudando a origem do nosso DNA, e a reconstrução da vida através da paleoantropologia. Então, essas duas ciências, genética e paleoantropologia, são importantíssimas e fundamentais para entendermos o aparecimento da espécie humana na Terra. Eu até estou comprometido com vocês de fazer, elaborar uma videoaula de adendo, uma videoaula à parte, para deixar claro algumas notas sobre o aparecimento da vida humana na Terra, sobre a origem e desenvolvimento da Terra, sobre as condições necessárias para a vida na Terra. Eu já estou elaborando esses vídeos, tá? Tenha um pouquinho de paciência, que logo, logo eles chegarão. Aqui no nosso contexto, do que estamos vendo agora, é fundamental entender que Allan Kardec não tinha esses conhecimentos. Allan Kardec não conhecia de genética, pelo menos ele não sabia o que era o DNA, ele não sabia o que era o gene, nem mesmo Charles Darwin, o criador da teoria da evolução das espécies, nem Charles Darwin sabia, nem ninguém do século XIX. Então, Kardec, como pesquisador, ele não sabia sobre genética e não sabia sobre paleoantropologia, que inclusive é uma ciência por demais recente. Então, como nós veremos daqui a pouco, Kardec muitas vezes se escusa de adentrar profundamente em gênese de corpos humanos pelo fato de realmente ele não ter conhecimento. E não era ele somente, a época dele não tinha esse conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento que temos hoje, tá? Deixem essa nota muito clara na mente de vocês, tá bom? Bom, então, Kardec lembra aqui que quando ele diz aqui, ó, lembra que eu falo, olha só, quando ele escreve aqui, ó, deixemos então de lado a questão da origem insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito em seu ponto de partida, tá? Aliás, consideremos o espírito não em seu ponto de partida, ou seja, não na sua gênese, não na sua criação, tá? Mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germens do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos desempenhar o seu papel humanitário.
E aí depois, no final do item 29, ele faz uma comparação muito natural, né? Quando ele diz assim, ó, apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais. Claro que a analogia do nosso organismo com o dos animais, ela é patente, sim, com certeza, mas não é tão semelhante assim em termos morfológicos. A aparência, na verdade, do nosso organismo com o organismo dos animais é uma aparência mais fisiológica, pois nós, assim como os animais, pelo menos os mamíferos, né, a qual nós pertencemos também a esse grupo, todos os mamíferos eles são muito semelhantes. Possuímos um sistema cardiovascular, um sistema nervoso, possuímos uma coluna vertebral, possuímos cérebros, possuímos. Todos os mamíferos têm a estrutura de 2 olhos, um nariz e uma boca, e 2 ouvidos ou 2 orelhas, possuímos pelos, enfim. É notória realmente a semelhança, mas essa semelhança ela não chega a ser indistinguível. Mesmo se nós nos colocarmos ao lado de primatas mais semelhantes a nós mesmos, que são os chimpanzés e os gorilas, ninguém vai ter dificuldade. Qualquer criança jamais vai confundir quem é o macaco e quem é o ser humano. Lembrando que o ser humano não veio do macaco. É outra história equivocada por parte de quem divulga essa informação sem saber o que está dizendo. Aliás, nessas aulas adendo, nós vamos falar também um pouquinho sobre a teoria da evolução de Charles Darwin para retirar esses mitos e essas falácias, tá bom? Bom, e assim então, vamos para o item 30, né? O item 30 do capítulo 11, que fala acerca da origem das raças, que Kardec começa a entrar uma hipótese sobre a origem das raças, né? O ameríndio, o americano, o asiático, o mongol e por aí vai. Bom, item 30. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral, continuando a encarnar entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral, das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Aqui, na verdade, é uma nota que foi transcrita da Revista Espírita de julho de 1860, a página 198, intitulada Frenologia e Fisiognomonia. Frenologia, gente, frenologia é um estudo do cérebro através das dimensões das suas áreas, tá? Nós sabemos que o nosso cérebro é composto por áreas, né? Lóbulo occipital, lóbulo parietal, o córtex cerebral, o nosso córtex cerebral, ele é composto por áreas, né? São os lóbulos, são os parietos, são o lóbulo frontal, o lóbulo da parte de trás. Então, basta vocês verem em qualquer livro de fisiologia, existem descritas
todas essas áreas do cérebro. Então, a frenologia, ela é um estudo que se faz associando a área cerebral à função que ela executa. Nós sabemos que cada área do cérebro ela é responsável didaticamente por uma função do corpo, ou seja, a fala, que é na região de Broca, a visão, que é mais aqui atrás da nuca, o controle motor. Então, cada área do cérebro tem a sua função. Esse estudo diz que quando uma função ela é desenvolvida em relação à outra, é porque essa área cerebral responsável por essa função, ela é maior em área do que as outras, comparadas com as outras pessoas, tá? Isso não é muito bem aceito pela ciência nos dias de hoje, não. Na verdade, essa ciência já foi até posta de lado, por assim dizer, pois não há hoje, sabe-se que no conhecimento de neurologia a área não tem bem tanto a ver com a função. O mais importante é o tipo de interconexão da rede neural presente nessa área. Mas nós estamos aqui no texto em 1868, meados, segunda parte do século XIX. Não dá para comparar com o que a neurociência de hoje, do século XXI, já descobriu, tá? Mas que fique claro que frenologia é o estudo das funções associada à área cerebral responsável pelaquela função. E fisiognomonia, muito interessante, essa sim é uma ciência que já foi enterrada, pois ela realmente não faz sentido. O que é a fisiognomonia? É uma área do conhecimento, na época estava muito em voga essa área do conhecimento, que através das feições da pessoa se chegava ao caráter dela, ou seja, haviam estudos impressionantes que associavam padrões de fisionomia, ou seja, o jeito, a aparência da pessoa associada ao seu caráter. Claro que isso não faz sentido. Inclusive tem uma nota muito interessante do capitão Fitzroy. Fitzroy foi o capitão do Beagles. O Beagles foi a embarcação que abrigou um passageiro especialíssimo na sua viagem em volta do mundo todo. Esse passageiro especialíssimo foi ninguém menos que Charles Darwin. Charles Darwin se candidatou e pediu ao comandante Fitzroy para embarcar nesse navio para dar a volta ao mundo, e essa volta foi fundamental para a ciência, porque nessa viagem, com as descobertas e as pesquisas que Charles Darwin fez nessa viagem, Charles Darwin lançou a base da evolução das espécies, que é um dos conhecimentos científicos mais notórios e especiais já produzidos pela humanidade. Pois bem, Fitzroy, o comandante do Beagles, né, esse navio, Fitzroy, depois tornou-se muito amigo do Charles Darwin, muito amigo, eles tornaram-se amigos íntimos. E numa nota de conversa entre os dois, Fitzroy comentou que por muito pouco, a amizade deles nunca deveria ter acontecido. Por muito pouco, nós nunca teríamos tido a teoria da evolução, não pelo mesmo Charles Darwin, né? Porque o Fitzroy, quando recebeu os dados do Charles Darwin para embarcar no Beagles, né, no navio dele, e imagine a aventura, né? Você, no século XIX, né, dá uma volta ao mundo. Na época não tinha computador, não tinha satélite, não tinha. Eram aqueles navios com tecnologia mecânica mesmo. Era astrolábio, bússola. Era astrolábio, bússola e observação das estrelas. E viajar por mares não mapeados, então, com certeza, era uma aventura que qualquer participante da mesma tinha que ter desenvoltura, tinha que ter fibra, tinha que ter personalidade. E o Fitzroy, comandante do Beagles,
quase não aceita o Charles Darwin para fazer parte da tripulação do navio dele. Por quê? Porque baseado na fisiognomonia, o Fitzroy achava que qualquer pessoa que tivesse o formato do nariz do Charles Darwin era uma pessoa de personalidade fraca e que não teria a fibra suficiente para tal empreitada. Quase que ele rejeita a presença do Charles Darwin por causa do formato do nariz dele. Depois, claro, o próprio Fitzroy atesta que foi um grande erro, um grande engano, porque realmente Charles Darwin se mostrou com uma fibra inacreditável durante essas viagens. E, como eu já falei anteriormente, ambos, Charles Darwin e Fitzroy, se tornaram grandes amigos. Então, só para citar um exemplo, talvez um dos mais marcantes sobre o fracasso dessa pseudociência, na verdade, né? Fisiognomonia. Não se pode avaliar ninguém pelo aspecto físico, de forma alguma. Analisa-se a pessoa no aspecto moral pelo espírito dela, pelas atitudes dela, pela análise das suas emoções, do seu conhecimento e principalmente da sua conduta, de como ele se comporta diante das situações e principalmente das situações mais difíceis, que são situações que exigem mais de cada um de nós, e não por aspectos fisiológicos. Bom, no item 40, no item 31, no item... Ah, tá. Outro detalhe antes de ir para o item 31, né? Ainda no item 30, eu me empolguei muito falando sobre aí o Beagles, Fitzroy e Charles Darwin, mas voltando ao assunto do item 30, deixa claro aí que Kardec ele admitiu que já existiam de pronto diversas espécies de seres humanos e diversas raças de seres humanos, e cada uma recebeu aquele espírito, né, que encarnaria nessa raça apropriada de acordo com afinidade e características inerentes a cada uma das raças. Olha a falta de conhecimento. Lembra quando eu falei que Allan Kardec não conhecia de paleoantropologia, não conhecia o DNA. Allan Kardec não conheceu a Lucy. Sabe, a Lucy, aquela primata da qual todos os seres humanos são descendentes. Kardec não entendia que a espécie humana inteira depende de um ser. Aliás, descende de um único ser, que é a Lucy. Nós vamos falar sobre a Lucy nas nossas aulas extras, tá? Então, Kardec não tinha esse conhecimento. Hoje nós já sabemos que onde na África, no continente africano, foi onde houve a gênese da raça humana. A raça humana nasceu ali na África, só que de lá ela foi migrando para outras partes do mundo. A raça humana foi chegando nas Américas, na Europa, na Ásia, e aí nós temos fatores fundamentais que determinaram o aparecimento de raças diferentes. E isso não é teoria, é fato, já é explicado pela ciência, é explicado pelo mapa genético de todas as raças, isso é confirmado pela genética. Então, o ser humano nasceu numa área lá da África, tá? Se eu não me engano, na África Central. E daí esse primeiro hominídeo foi se multiplicando, se desenvolvendo, crescendo em aptidão, em inteligência e em intelecto, e aí foi vagando, foi nômade, foi descobrindo, foi explorando outras terras, e daqui a pouco, claro, entre aspas, depois de milhares de anos, o ser humano atingiu todos os rincões da Terra. E aí, o ser humano atingindo todos os rincões da Terra, o ser humano, de início uma espécie só, foi se modificando ao longo do tempo, em função das características físicas, geológicas, climáticas de cada região.
Quem foi para o frio, o organismo precisou adaptar-se ao frio. Quem foi para a região de torre do calor, o organismo se adaptou a essa região de torre do calor. Quem foi para regiões temperadas, regiões tropicais, regiões polares. Então, cada uma das regiões da Terra que guardam diferenças climáticas, diferenças ambientais gritantes, os corpos foram adaptados a essas regiões. Então Kardec já parte aqui desse momento. Kardec já parte do momento onde já havia uma distribuição de corpos humanos, né, distribuídos já em todas as áreas, o Oriente, o Ocidente, né, a Ásia, as Américas, a Europa, a Índia, a China, enfim, a tundra, né, as florestas, os desertos de gelo, os desertos de areia, enquanto que no estudo da paleoantropologia sabe-se que, e isso com evidências através de fósseis, tá? Não é só teoria não, existe evidência física, muitas evidências físicas dessas mudanças corporais em função da geografia local em que cada ser humano buscou o seu novo habitat. E Kardec, notoriamente, não leva em consideração esse aspecto pelo fato de que ele não os conhecia, tá? Nem ele, nem ninguém da sua época. Que fique bem claro isso. Agora sim, podemos ir para o item 31. No item 31 do capítulo 11, Kardec assim escreve: são mais considerações acerca do aparecimento do homem na Terra. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de emigrantes de origem diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando a sua um cunho especial de acordo com o grau do seu saber e com seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origem e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Aqui é muito natural, talvez não tenha tanto, não tenha nada contundente aqui não, claro. É óbvio, o ser humano, depois que ele, o Homo sapiens, depois que ele, aliás, antes do Homo sapiens, né, o Homo erectus, o Pithecanthropus, o homem de Cro-Magnon e muitos outros tipos de Homo que tem por aí, após ele sair da África Central e quando ele foi colonizando, explorando outras áreas, claro que muitos ali ficaram, muitos ali desenvolveram a sua cultura, desenvolveram sociedades ali, e ali em cada local foi criando um certo tipo de povo, como nós temos hoje. Então, muito claro isso, na verdade, só complementa o item 30, está muito clara essa abordagem, tá? Bom, agora vamos ao item 32. Item 32, Kardec assim escreve: não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra, juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens que mal se distinguem do macaco e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Aqui, cuidado com o contexto histórico, né? Muito cuidado com o contexto histórico, porque aqui Kardec ele está de maneira muito sutil, mas dá para perceber que ele está fazendo uma comparação ao que ele chama de homem civilizado, e Kardec chamava de homem civilizado, o europeu principalmente, a cultura milenar chinesa, que inclusive ele dá
testemunho aqui, comparado a raças que ele chamava de selvagem, né? Os nossos índios, os nossos irmãos com progresso tecnológico menor. Inclusive, quando ele usa aqui termos como, por exemplo, mal distinguíveis dos macacos, por exemplo, eu também acho isso um arrobo, um exagero, porque se você pegar, por exemplo, uma tribo de aborígenes lá da Austrália, os bosquímanos, ou a tribo dos pigmeus, que eles são realmente, virtualmente, bem diferente da nossa espécie, assim, do nosso grupo. Mesmo assim, eles estão muito longe de parecerem-se com macacos. Nenhum ser humano se parece com um macaco. Seres humanos e macacos são de espécies diferentes. O ser humano não veio do macaco, gente. Isso precisa ficar bem claro. Nota-se Kardec, como era de praxe na sua época, a defesa, se não direta, mas velada de que o homem veio do macaco. Mas na época dele fazia sentido. Na época dele fazia sentido. Os trabalhos de Charles Darwin não era tão compreendido. Não é no dia de hoje por muitas pessoas. Imagine na sua época. Então, essa comparação que Kardec fala, é bom ter muito cuidado com essa comparação. Agora, uma nota que é digna de comentário é que, sim, no nosso planeta Terra, se nós percebermos assim com muito detalhe, com muito critério, se nós analisarmos raças ou sociedades, né? Não falemos de raças, não, falemos de sociedades. Analisar países sofisticados, como aqueles países europeus tidos economicamente perfeitos, né? Noruega, Suécia, Suíça, Finlândia, os países onde não se tem mais problemas econômicos somente, né? Cidades super sofisticadas como Tóquio, Nova York, Berlim, São Paulo aqui no Brasil, ou seja, cidades dotadas de um alto nível tecnológico. Vemos que os povos ligados a essas cidades que eu citei, como Londres, enfim, muitas outras cidades, claro, não são só essas que eu citei, não. São cidades cujos povos são adaptados a essa cultura, adaptados a essa tecnologia. É notório que, se nós analisarmos, por exemplo, a tribo do Xingu aqui no Brasil, os Yanomamis aqui no Brasil, ou se você analisar tribos ainda florestais, que não têm ainda o desenvolvimento tecnológico que nós temos, que não têm ainda o modo de vida que nós temos, pois eles moram ainda em florestas, moram ainda dependendo ainda da caça, da pesca nos rios, do extrativismo vegetal e animal. É notório que assim, embora ainda seja de cunho teórico, mas eu mesmo sou muito de acordo que os espíritos que habitam esses corpos, que aí Kardec chama de selvagem, mas na época era comum isso, hoje nem se chama mais de selvagem, né? Chamar os índios de selvagem, isso seria uma agressão. São nossos irmãos, mas que pode ser plausível, eu espero que eu não esteja agredindo ninguém, pode ser plausível que os espíritos que encarnam em corpos indígenas, por exemplo, pode ser que eles sejam espíritos mais jovens do que nós. Sejam espíritos, até pelo fato de eles serem mais ligados à Terra, naturalmente falando, né? São espíritos mais ligados, ou povos e raças mais ligadas à natureza, aos rios, aos bosques, às florestas, às matas, às serras. São espíritos mais ligados a isso. Enquanto que a nossa sociedade, a nossa geração, é a geração shopping center, é a geração videogame, é a geração streaming de TV, né? A geração Netflix, é a geração Amazon Prime, é a geração HBO Max, é a geração Disney Plus, é a geração do Bitcoin, é a geração enfim, da internet, dos dados, do smartphone, do computador na palma da mão. É óbvio que esse tipo de sociedade
ela é diametralmente oposta a uma sociedade ainda com a sua vivência pautada na natureza. E nós, a nossa sociedade, que aliás, infelizmente, vale essa nota, a nossa sociedade está cada vez mais se desconectando da natureza. A nossa sociedade está cada vez mais se desconectando da Mãe Terra e os resultados estão vindo aí, né? O aumento do clima na Terra, as enchentes provocadas por isso, as queimadas. Você que está me ouvindo e me assistindo agora deve estar ciente com o que aconteceu recentemente na Turquia e nas ilhas gregas, né? Uma determinada ilha foi incendiada por problemas climáticos. Na Turquia também, cidades na Alemanha e na Holanda foram inundadas por enchentes. Aqui mesmo no Brasil, o sul e o sudeste nunca viu uma onda de frio tão severa quanto nós estamos vivendo agora. O Nordeste, o meu querido Ceará, né, o meu estado natal, o nosso Ceará, eu não sei se você já percebeu, mas o nosso Ceará, ele está, assim, passando por um processo de desertificação. O fato é que agora, no começo de agosto, né, a ONU soltou uma nota assinada por uma grande quantidade de cientistas de diversas áreas do mundo, comprovando que sim, a nossa espécie, a espécie humana, conseguiu mudar o clima da Terra. Sim, fomos nós os responsáveis. Fomos nós, somos nós, nenhuma outra espécie. Mudamos o clima da Terra com o depósito de gases de efeito estufa na atmosfera, nenhuma outra espécie faz isso, somente nós. E se nós associarmos isso à poluição dos mares, né, nós também, seres humanos, estamos mudando o grau de acidez dos oceanos, é a nossa espécie que está fazendo isso, e já atingiu um nível de que, em certos aspectos, já é irreversível. Foi essa nota que a ONU demonstrou para o mundo, agora no comecinho de agosto. Se você quiser verificar isso com mais dados, com mais detalhes, é só você ir aqui mesmo no YouTube, né, na plataforma do YouTube. Lá no browser você é só colocar no browser de pesquisa, né, onde fica a região de busca. Você vai lá e coloca nota de alerta vermelho da ONU sobre a condição climática. Escreve lá assim, nota de alerta vermelho da ONU sobre as mudanças climáticas da Terra. Vai lá, vai ter uma enxurrada de vídeos a esse respeito. Tem uns vídeos lá da BBC News muito elucidativos acerca desse assunto. Mas tem da Band News também, tem de tudo quanto é tipo de emissoras, tá? Pondo por terra os negacionismos, né? Os negacionistas, que sim, os anti-ciência, as pessoas que não acreditam na ciência, que estavam afirmando que não, que essa mudança de clima é natural, a Terra sempre passou por isso, ela mesma vai se corrigir. Outros dizem que não, é porque os polos magnéticos da Terra estão invertendo e isso é o efeito. Não, não, gente. Estudo científico sério, de cientistas sérios, chegaram à conclusão de que não. É a ação humana em destruição da natureza, desmatamento florestal, poluição e mudança do pH, que é o potencial de hidrogênio que determina o nível de acidez das águas dos oceanos. Somos nós que estamos destruindo a nossa linda joia azul, como eu acredito já ter falado isso anteriormente em aulas predecessoras. O alerta da ONU, inclusive, é que, embora o estado seja irreversível para muitas situações, se nós começarmos a tomar atitudes corretas hoje não, ontem, porque vocês vão assistir isso que eu estou falando só daqui a uma semana. Então é ontem, se nós tomarmos as decisões corretas, a atitude correta ontem, muitas coisas podem ser reversíveis.
Com o aquecimento global, por exemplo, o nível dos oceanos até 2050, e vai começar em 2030 já, 2030 é ali, é amanhã já. O nível dos mares vão aumentar em até 1 metro, em até 1 metro. Isso significa que cidades costeiras podem sofrer muito com isso. Não esqueçamos que Fortaleza, né, a loura despousada do sol, né, ou é do mar, eu sempre confundo essa parte, mas a nossa linda Fortaleza, não esqueçamos que é uma cidade costeira também. Então, é aquela coisa, a Terra, a nossa linda joia azul, é um sistema muito bem equilibrado, um sistema muito bem equilibrado por leis e regras divinas, porque são as regras da natureza criadas por Deus. Quando nós, seres humanos, quebramos essa teia de equilíbrio irresponsavelmente, com interesse só naquilo que se conta, né, no papel moeda, no dinheiro, sem querermos nos responsabilizar pelo que vai vir disso, as consequências chegam e, na verdade, já estão chegando. E nesses relatos da ONU, inclusive tem um relato da Band News muito interessante, onde o jornalista científico lá diz que, como não podia deixar de ser, quem mais vai sofrer são os pobres. Quem menos tem recursos materiais, as camadas da sociedade mais baixas são as que mais vão sofrer daqui para frente. Então, vejam esse detalhe, tá? Vejam essas reminiscências que tem tudo a ver com o nosso agora. Não é mais coisa aqui que nós estamos discutindo de 1868, não. É coisas de agora, de 2021, e o que é pior ainda, coisas que virão daqui para frente. Tá? Bom, então, para encerrar esse subassunto, né, estamos falando aqui o título desse assunto é Encarnação dos Espíritos. Kardec encerra esse assunto no item 32, a parte 2, né? No item 32, a parte 2, quando Kardec assim se refere. Último parágrafo do item 32, tá? Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado, e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. E aí esse tema também, esse último parágrafo, ele foi uma transcrição da Revista Espírita de abril de 1862, na página 97, e o tema é Perfectibilidade da Raça Negra. E aqui é assunto de muita controvérsia, é um prato cheio para os detratores da doutrina espírita, e mesmo os espíritas, alguns aí mais nervosos ou mais intimidados, acusaram muito Allan Kardec de preconceituoso, porque essas raças, quando Allan Kardec fala dessas raças menos desenvolvidas, sim, ele está falando do negro. Para Allan Kardec, como para quase todos os europeus da época dele, a raça negra era uma raça inferior, mas Kardec não via inferioridade moral, ele via inferioridade física somente, porque era o que era ensinado nas escolas na Europa de meados do século XIX e principalmente antes disso. Então não é que Kardec estava admitindo que a raça negra, por exemplo, fosse uma raça inferior. Ele achava que o físico negro não tinha as aptidões
que o físico de um europeu ariano, por exemplo. E ele estava errado, claro que Allan Kardec estava errado, mas ele não estava errado conscientemente, ele não estava errado ele não estava errado por pretensão, ele não estava errado por leviandade, porque era o conhecimento da época. Hoje nós sabemos que não é a cor da pele, não é a raça que vai determinar a inteligência de ninguém. Tem negros, como brancos, como amarelos, como vermelhos, como mestiços, trabalhando na NASA, trabalhando no CERN, Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, trabalhando no LHC. Aliás, o LHC, o Large Hadron Collider, o maior laboratório de física de partículas do planeta, tem cientistas físicos, matemáticos, engenheiros, astrônomos, especialistas de todas as raças da Terra. De todas as raças. Tem negros, brancos, tem árabes, tem palestinos, inclusive trabalhando junto em mesas ao lado. Veja o que a ciência faz, né? A ciência faz o que as outras manifestações da atividade humana quase todas não fazem, né? A ciência une. A ciência une, porque o objetivo da ciência, por ser a busca da verdade, e nesse afã de buscar a verdade, não importa a sua cor da pele, não importa se você é gordo, magro, careca ou com cabelo, se você é pequeno ou baixo, se você veio da África ou veio da Suíça, o que importa é o seu intelecto, o que importa é o que produz a sua massa cinzenta. E como nós somos espíritas, nós sabemos que o que a massa cinzenta produz, na verdade, é uma produção do espírito, é o espírito que somos que produz. Claro que o nosso cérebro, o cérebro de todo ser humano encarnado, é o mecanismo utilizado imediatamente pelo espírito para as suas manifestações na matéria. E é muito fácil provar isso, basta um dano qualquer no nosso cérebro que o espírito fica impedido de demonstrar certas faculdades ou certas habilidades ou certas atividades. Mas isso é do ponto de vista material, é o espírito. Espírito não é negro ou branco. O espírito é um ser inteligente. E aí, claro, cada espírito possui seu próprio nível de evolução, seu próprio nível de conhecimento do mundo, das coisas e principalmente de si mesmo. Mas, de novo, esse ataque desmedido e totalmente fora do timing, fora de ressonância, fora de lógica de Allan Kardec, sim, muita gente ataca Kardec, o chamando de racista exatamente por itens como esse. Esquecem-se que Kardec era um homem da sua época, era um europeu da sua época, era um francês. E o conhecimento na época, o conhecimento em voga, eu repito, era esse conhecimento. Então, cuidado com esse tipo de questão. Cuidado, muito cuidado com esse tipo de questão. Olhem os trabalhos do Neil deGrasse Tyson. É um negro, afrodescendente, e é um dos maiores astrônomos da atualidade. Olhem os trabalhos Tem até um filme muito interessante, o título do filme é O Homem que Via Números, do matemático Ramanujan, matemático indiano. Olhem o trabalho dele. Olhem o trabalho matemático de árabes, de africanos, sim, de hindus, de brasileiros, de italianos, de alemães, de franceses. Então não é a raça, definitivamente não é a raça que determina a inteligência. O que determina a inteligência é o espírito. É óbvio que o espírito vai habitar corpos de que ele necessita para a sua vivência momentânea. Isso é da lei. E assim nós terminamos a 49ª aula. Espero que vocês tenham gostado da próxima aula. Vai ser muito interessante também, porque vamos entrar no tema das reencarnações. Estudaremos reencarnações na próxima aula. Então,
Meu lembrete aí, deixa o gostou aí, se você gostou da aula até aqui. Se você não gostou, infelizmente, deixa aí o seu não gostou. Use a aba de comentário, como eu já falei, nos diga aí por que, que você não gostou, o que, que lhe desagradou. Elogie também, é bom receber elogio, né? Se você achou alguma coisa de qualidade aqui no vídeo, o canal agradece também, faça a sua inscrição, que é muito importante. Estamos numa pandemia, tenha cuidado quando sair de casa, nada de se aglomerar, não esqueça de usar a máscara, tome a vacina, porque a vida agradece, tá bom? Obrigado a todas e todas, beijo no coração, muita paz e bem, que Deus nos abençoe hoje e por todos sempre, que assim seja. Até a próxima.